Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes Muito aquí bom en dia, Monterrey, amados Nuevo León, irmãos e amigos México, presentes aqui em Monterrey, y Novo también Leão, allá México, en Calley, Puerto Rico, e também lá em y Cayey, demás Porto países que Rico, están conectados e nos demais por países el que estão satélite Amazonas conectados y el pelo satélite satélite Eutelsat 8 Amazonas e o satélite y demás Eutelsat medios de 8 comunicación. e demais meios Hoy de domingo comunicação. 28 de septiembre de este Hoje, año domingo 28 de 2025. setembro deste ano 2025. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, Podem si assentar, están en por pie. favor, se estiverem em pé. Nos dice el doctor William Soto en el mensaje O Dr. William Soto nos La disse Iglesia na del Señor mensagem Jesucristo Activa, A Igreja do Senhor que Jesus fue Cristo predicado Ativa, el domingo que foi 22 de pregado junio del domingo 22 de 2014 junho de en 2014 Santiago, Chile. em Santiago, Chile. Nos dice el doctor William Soto O en este Dr. William mensaje, Soto nos disse nessa el mensagem: cuerpo angelical de o Jesucristo corpo es angelical llamado el de ángel Jesus del pacto Cristo é chamado anjo y do también es pacto llamado el e Espíritu é Santo, chamado também de porque un Espírito Santo, espíritu es un cuerpo porque de um otra espírito dimensión, é um corpo de un outra dimensão, cuerpo como el de los um ángeles. corpo como os dos Esos son anjos. cuerpos teofánicos, Esses são corpos cuerpos teofânicos, angelicales, corpos y por eso angelicais, aparecen en e por forma de isso luz aparecem en no diferentes formato de ocasiones. luz em várias Vean en ocasiões. Hebreos capítulo Vejam 1, em verso Hebreus 7, capítulo 1, dice, versículo 7 diz: ciertamente de los ángeles, certamente dice, dos anjos el que diz, hace a sus o ángeles que faz os espíritus seus y anjos a sus espíritos ministros llama de e os fuego. seus ministros labareda de Por fogo. eso aparecen Por isso esos ángeles aparecem, esses ministradores, anjos ministradores esos aparecem, espíritus ministradores esses espíritos aparecen en ministradores forma de llama aparecem de fuego, na forma en de forma uma de chama de luz, fogo, em en forma de diferentes luz, ocasiones. em várias El verso ocasiões. 14 de O este mismo versículo capítulo 14 1 de desse mesmo Hebreos dice, capítulo 1 de Hebreus diz no assim: son todos espíritus não são ministradores todos espíritos enviados ministradores para servicio a favor enviados a de los que serviço serán a herederos favor de la dos que são salvación. herdeiros da salvação? Dios envía Deus espíritus envia ministradores a espíritos quienes, ministradores para a quem? los que serán Para herederos de os que salvación. serão herdeiros de Esos son los salvação. creyentes en Cristo Esses são os que crentes em forman la Cristo iglesia del Señor que Jesucristo, formam a igreja a do los Senhor cuales Jesus Cristo, Dios les envía ángeles aos quais ministradores Deus lhes de envia anjos edad en ministradores edad, de era em de era, etapa en etapa. de etapa em etapa. Encontramos, E por vemos, ejemplo, por exemplo, al ángel Gabriel ao anjo Gabriel siendo enviado al profeta Daniel sendo enviado en ao una profeta ocasión Daniel em uma o ocasião en más de una ou ocasión. em mais de uma Lo ocasião, encontramos también luego e siendo enviado vemos a ele al também sendo sacerdote enviado ao Zacarías sacerdote en San Zacarias Lucas em São capítulo 1 Lucas, no y capítulo 1, anunciándoles las buenas nuevas e lhe de que anunciando as Zacarías y su boas novas esposa de que Zacarias e sua tendrían un esposa hijo, teriam um filho. y les dijo que le pusieran E lhes por disse que nombre colocassem o Juan nome João, y que vendría con el espíritu de e que Elías viria preparándole com el o camino al espírito de Señor. Elias, Sería preparando o el caminho precursor de ao la primera Senhor. venida de Seria o Cristo. precursor da Y primeira vinda de luego Cristo, e le aparece a depois la Virgen María en el apareceu a mismo Virgem capítulo Maria 1 de San no Lucas, mesmo capítulo 1 verso de São 26 Lucas, al 36, versículo y le da 26 las ao buenas 36. nuevas de que ella va a Ele tener deu as un boas niño notícias de y que que ela será ia ter um llamado menino Hijo de Dios, e seria y chamado que Dios Filho de le dará el Deus, trono de David e su que Deus padre lhe dará y o trono de reinará Davi para seu pai siempre sobre la e casa de reinará Israel, para sempre sobre a sobre casa de Israel, el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Buenas noticias trae el ángel o O arcángel anjo, Gabriel. o arcanjo Vean, Gabriel ese trouxe boas ángel o notícias. arcángel Agora vejam, esse trae anjo buenas ou noticias. arcanjo traz boas notícias. Lo encontramos a través de la E vemos escritura, através da llevando a Escritura cabo una labor ele muy, realizando pero um que muy trabalho importante. muito, porém que muito importante. El reverendo William Branham dice, O reverendo William cuando Branham vemos a disse: Gabriel, quando vemos algo a grande está Gabriel, por suceder. algo grande está Dice, por ahora acontecer. vean, algo grande Ele está por disse: suceder. algo grande está Si lo por vimos acontecer. allí en la encrucijada del E se tiempo, nós o vermos sea, ali na en encruzilhada ese do cambio de tempo, dispensación ou seja, de la ley a naquela la gracia, mudança da dispensação da lei lo para a grande que graça, iba a ocurrir o con la grande que ia aparición de Gabriel acontecer com o aparecimento, a la aparição de primera Gabriel, venida del Señor. foi a primeira vinda do Eso era Senhor. lo grande que iba a Isso suceder era o allí grande que ia en acontecer ese ali tiempo. naquele tempo. Dice, el reverendo William O Branham reverendo dice, William Branham cuando disse: vemos a Gabriel, quando algo grande vemos está por Gabriel, suceder. algo grande Dice, está por Gabriel acontecer. anunció Disse: la primera Gabriel venida de anunciou a Cristo primeira vinda de y Cristo anunciará la e segunda venida de anunciará Cristo. a segunda vinda de Así que va a Cristo. tener un trabajo
Assim que vai ter um trabalho muito importante. O arcanjo Gabriel, neste tempo final. Assim como teve nos dias de Jesus, nos dias da Virgem Maria, nos dias do sacerdote Zacarias e sua esposa, e também como teve nos dias do profeta Daniel. E certamente em várias vezes mais, que não é mencionado o seu nome, mas era ele, com o seu exército, realizando um trabalho no programa divino a favor do povo de Deus. E vejam aqui na mensagem, é vindo a hora. O reverendo William Branham disse, e aqui nos mostra essa intervenção de Gabriel ali, como o irmão Branham relata aí. Vamos um pouquinho antes para que vocês vejam como ele vinha desenvolvendo esse tema. E diz assim, na página 9 desta mensagem, é vindo a hora. Diz assim, isso é o que o diabo tenta fazer o tempo todo. Queimar com algo, fazer com que você esteja mais doente quando já foi orado por você, fazer você pensar que perdeu a sua experiência com Deus. Ele está mentindo. Vem o tempo quando você tem que parar na palavra de Deus. Pare sozinho. Agora, quando esse tempo vier, você se coloque na palavra. Vem um tempo que você vai ter que se separar entre os seus sentimentos e a sua fé. Esse é o tempo que é nesta noite. Veio o tempo quando aqueles filhos hebreus tiveram que selar o seu testemunho por um fogo ardente. Eu posso vê-los naquela manhã. Vejamos isso imediatamente. Eu posso vê-los naquela manhã. Tinha vindo um grande tempo na Babilônia. O rei disse, agora vejam, aqui temos alguns fanáticos e eles estão nos causando um pequeno problema com a sua religião. Assim que vamos construir uma fornalha de fogo aqui e aqui seremos 7 vezes mais do que jamais tem estado quente. E os queimaremos e tiraremos isso deles. Vocês poderiam imaginar queimando o Espírito Santo e o tirando de um homem? Isso não pode ser feito. Observa, eu posso ver o rei se assentando sobre um trono, seu reticência. Veio o tempo. Eles queimaram aqueles filhos hebreus, os colocaram ali na frente e começaram a caminhar para uma plataforma onde eles iam cair naquela grande fornalha. Eu posso escutar a Sadraque dizer a Mesaque, olha, você orou bem? Às vezes, quando Satã acende o calor, temos que nos deter e nos examinar. Senhor, verdadeiramente eu creio em Ti? Eu posso escutar Sadraque dizer sim. Tudo já está orado agora. Ele disse, você quer voltar atrás, jovem? Não. Vamos, estamos dispostos a selar o nosso testemunho com nossa própria vida. Agora estamos preparados. Eu posso ouvir o rei Nabucodonosor dizer, agora, se vocês inclinarem para a imagem, eu tirarei isso. Não, nós tomamos o nosso caminho com os poucos desprezados do Senhor e vou continuar com isso. Veio o tempo para as decisões. Só restavam uns quantos minutos. E cada escolhido de Deus tem um tempo para decidir. E resta muito pouco tempo para tomar essa decisão. E continua dizendo, muitos de vocês estão assentados aqui nesta noite, nesta mesma condição. Problema do coração, amarrados nessas cadeiras e nessas muletas e coisas assim. Resta somente uns quantos minutos nesta reunião. Tomem suas decisões. Veio o tempo para que você faça isso. Ou você vai crer no que eu disse a vocês, que é a verdade, e que Deus escreveu em sua Bíblia, ou vão caminhar distanciando na mesma situação. Mas veio o tempo.
eu posso ouvi-lo dizer, muito bem, que continuem caminhando. O calor começou a ficar mais forte. Não se preocupe. Se você aceita Ele nessa noite como seu Salvador, Satã poderá pôr o calor sobre você amanhã. Não se preocupa a respeito disto, sim, Senhor. Eles começaram a caminhar um pouquinho mais distante e eu posso escutar ele falar. Está certo que oraste? Sim, muito bem. E ficaram ali e pararam nos degraus. Em um dos degraus, eles começaram a sentir um desmaio, como se fosse desmaiar. E eles iam entrar em uns quantos minutos, e eu posso ver aqueles guardas com suas lanças preparados para empurrá-los dentro da fornalha que estava 7 vezes mais quente do que jamais esteve. Observa, estamos mostrando um quadro terrível aqui. Vamos virar a nossa câmera para esse lado. Oh, sempre quando tem alguma coisa acontecendo aqui, tem algo acontecendo lá em cima. Sempre tem 2 lados disso, você sabe. Agora veja como ele fala aqui. Isso também vai para os técnicos, vamos dizer, para os câmaras e tudo isso. Como tem que pegar por todos os ângulos, onde vemos que na visão da capa todos estavam vendo no telão, nos diferentes países. Portanto, tudo que estava sendo filmado ali, estava tomando e gravando, ficava gravado. Vejam, em tudo isso tem que fazer por todos os ângulos. Se o irmão Branham fazia no campo espiritual e focava em vários ângulos, e é muito lindo como ele fala, vamos virar a nossa câmera para esse outro lado. Vejam, até ele mesmo está se pondo ali como um diretor das câmaras no espiritual. Cada mensageiro é o diretor de tudo que o Espírito Santo trouxe por meio dele e foca a câmera para ver todos os ângulos desta mensagem que ele está trazendo. Agora, no físico também. Os técnicos têm que estar bem atentos para captar tudo e também gravar tudo. Todo áudio e imagem. Agora continua dizendo. Sempre tem 2 lados disto, você sabe. Agora que Deus abençoe os técnicos e os câmaras e todos que trabalham nesse trabalho. E todos que trabalham de uma ou de outra forma no trabalho e na obra correspondente a esse tempo final. Agora continua dizendo. Quando Satã está no trabalho, Jesus também está. A quem você permitir a sua fé, assim vai ser a forma que você irá. Dê a Cristo. Dê sua fé a Cristo. Vamos olhar nesta direção. Você sabe, eu posso vir a Ele sentado lá em cima, na sua majestade, suas vestes sacerdotais, colocar aí pendurado em volta dele, e ele olhando para baixo. Vejo vindo à direita dele um grande anjo. O seu nome é Gabriel. Um grande arcanjo. Ele vem correndo para cima, puxando a sua espada e dizendo, Mestre, olhaste para a Babilônia lá embaixo? Do lado direito escreveu, Gabriel à direita. Gabriel da sua destra. Teu povo está assumindo uma posição por ti aqui embaixo. Chegou a hora para que eles se coloquem em sua posição, e eles estão assumindo uma posição, mas aquele montão de pessoas ali serão empurrados para aquela fornalha ardente. Deixa eu ir lá e eu limparei essa coisa. Eu creio que ele poderia ter feito. Assim, Senhor, ele disse que ele fará com que os seus anjos façam essas coisas, e eu creio que os anjos de Deus estão acampados ao redor dos que os temem. Eu posso escutar o anjo Gabriel dizer, eu vou lá embaixo e vou varrer a Babilônia do mapa, se você me permitir ir lá.
Tens considerado? Eu posso escutar o Mestre falar: sim, Gabriel, tu és um anjo maravilhoso, tu me tens obedecido e está à minha direita desde o dia que te criei. Mas eu não posso deixar você ir, simplesmente não posso deixar você ir. Do lado direito ele escreveu: Gabriel está à direita. Então vejo vir por esse outro lado, eu vi vir outro anjo. Você sabe, Deus tem anjos no céu, às suas ordens. Eu posso ver outro anjo vir e ele vem se deslizando. O nome dele é chamado Ahenro. Ele prostra e ele tem o controle de todas as águas. Eu posso escutar ele falar: mestre, lá na Babilônia, os teus filhos estão tomando uma posição. Vão jogar eles numa fornalha ardente nessa manhã. Eles já quase estão lá. E eu tenho estado do teu lado, junto a ti, desde que tu me criaste. E eu tenho o controle das águas. Na destruição antediluviana, eu rompi a fonte profunda e varri a terra e destruí todo mundo com água. Deixa eu ir. Nesta manhã, eu farei eles desaparecer da face da terra. Eu creio que ele poderia ter feito. Eu creio que ele poderia ter feito isso. Você não? Eu posso escutar o mestre dizer a ele: eu não posso deixar você ir. Você tem sido um bom anjo, mas eu não posso deixar você ir. Tens considerado? Sim, os tenho estado observando a noite toda. Irmãos, os olhos dele estão sobre tudo. Eu sei que ele me vigia. Ele está vigiando você. Ele está vendo que tanto de fé você tem, o tanto de fé que você tem. Ele quer ver que tipo de posição você tomará. Chegou a hora agora. O que você vai fazer? Ele disse: eu os tenho observado a noite inteira. Tenho ouvido cada oração que oraram. Vocês, anjos, têm sido muito bons anjos, mas eu não posso deixar vocês ir, porque eu mesmo irei. E eu posso ver ele se levantar do seu assento, as roupas sacerdotais em volta dele. Eu posso ouvir a ele dizer: vem aqui, vento do leste, vento do oeste, do norte e do sul. Todos me obedecem. Eu posso escutar ele dizer: venham aqui. Aquela grande cabeça branca, lá distante onde está, eu posso ver ele ir a seu trono e ficar de pé ali, se estender e pegar aquele relâmpago tão zigue-zague, fazendo zigue-zague. E o que acontece? Agora, nessa manhã, eu vou à Babilônia. Meus filhos assumiram uma posição e eu também vou me pôr por eles. Que ensinamento tão grande! Isso que o reverendo William Branham nos mostra aqui. Porque vocês vejam que nesse tempo final, os escolhidos de Deus assumiram uma posição correta, tomaram uma posição correta, e ele mesmo, assim como foi no tempo de Abraão, Elohim esteve lá com Gabriel e Miguel, e ele mesmo esteve falando a seu filho Abraão. E veja que ele disse que ele mesmo desceu a Sodoma e Gomorra, ele mesmo foi. Ou seja, que estamos vivendo nos tempos de Ló. Estamos vivendo nos tempos de Noé. Ou seja, estamos vivendo como nos dias de Abraão e como nos dias de Noé, onde Elohim estava realizando uma obra naquelas mudanças de dispensação. E aqui vemos, nesse relato que ele nos mostra, esse relato de Gabriel, e ali também vimos desse outro anjo chamado Ahenro. Agora, é o que ele está nos dizendo aqui, que quando Deus envia Gabriel, algo grande acontece na terra.
E ele continuou falando aqui, dizendo, quando Gabriel aparece, algo grande está por acontecer. O reverendo William Branham disse, se Gabriel anunciou a primeira vinda e anunciará a segunda vinda, então tem que vigiar, porque a promessa é que o arcanjo Gabriel vai ter uma participação porém que muito importante. E tudo que terá a ver com a segunda vinda de Cristo vai estar ligado ao trabalho que o arcanjo Gabriel estará realizando. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo terá um respaldo do céu no último dia para estar preparada para a segunda vinda de Cristo, na qual os mortos ressuscitarão em corpos glorificados e os que permaneçamos vivos seremos transformados. Portanto, os crentes não têm medo nem da morte e nem medo de continuar vivendo. Não importa os problemas econômicos ou militares ou os demais problemas que surjam no país onde estejam vivendo. Tem uma meta da parte de Deus e é a vinda do Senhor para nossa transformação. Vimos nessas poucas palavras o que o Dr. William Sotto nos falou aqui e vimos também do reverendo William Branham desta obra do arcanjo Gabriel. Podemos colocar como tema a obra do arcanjo Gabriel na primeira e segunda vinda do Senhor. En la primera y segunda venida del Senhor. A obra do arcanjo Gabriel na primeira e segunda vinda do Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde, e bom proveito espiritual e bom proveito também com um alimento físico. Se vão comer algum alimento, para nos preparar para a próxima atividade, que será dentro de pouco tempo. Às 9, no horário de Porto Rico, estará iniciando. E aqui será às 7 da manhã. Aqui vai começar antes com alguns cânticos, mas em seguida aqui nós conectaremos com Porto Rico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.